Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área. Continuamos online, né? Ninguém aguenta mais, meu Deus do céu. Meu povo, vê bem. Na última aula, a gente estava vendo aí Revolução Francesa, né? A gente está se estendendo um pouco mais nesse assunto, porque esse assunto tem muitas reviravoltas. É um dos assuntos mais extensos do oitavo, se não for o assunto mais extenso do oitavo, inclusive é um dos mais extensos de todo o Fundamental 2. Não que outros assuntos não sejam grandes, né? Se a gente fosse esmiuçar cada um dos assuntos, obviamente eles também seriam extensos, mas como a gente trabalha de uma maneira mais pontual, né, diante de todo o calendário que a gente tem para trabalhar, de todo o nosso programa de assuntos para trabalhar no ano, a gente tem aí, entre os maiores dos assuntos, esse aí, por causa das suas reviravoltas, é o que a gente passa um pouco mais de tempo. O que é que ocorre? Na aula passada, a gente viu a introdução, a gente viu aí um pouquinho da monarquia constitucional, né? E a gente terminou aí vendo a formação da primeira forma de república aí na França, né? E é sobre ela, a gente falou um pouco sobre ela e hoje a gente vai falar mais um pouco, especificando e esmiuçando mais alguns assuntos. A gente ainda vai ter a era napoleônica, né? A gente ainda vai ter a fase vai ter ainda alguns governos específicos, né? Algumas fases específicas, vai ter a era napoleônica, enfim. Ainda veremos um pouco mais desse assunto. Mas hoje vamos para esse primeiro momento, tá bom? Da fase republicana. Então, vai para um ambiente aí adequado, se organiza direitinho, pega o seu material, né? Para poder fazer as anotações e vamos para a aula, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu falei para vocês, hoje a gente vai continuar vendo a Revolução Francesa e vamos dar uma olhadinha aí na primeira experiência de república da França, tá? Um detalhe, hoje vocês estão vendo que eu estou usando o slide e hoje também eu vou contar com a ajuda da produção artística do Centro Educacional Prisma. Olha só que chiqueza, a produção hoje vai estar me ajudando aqui, né, a passar os slides. Bom, vamos ver se está funcionando. Produção, passa o slide aí. Ó, está funcionando, hein? Muito bem, produção. Vê bem, como eu estava dizendo, a gente vai entrar aí nessa primeira fase, né, que é conhecido como período radical, ou a fase do terror, que vai de 1792 a 1794, tá? Esse período aí só para a gente relembrar aqui, né, antes de chegar nesses pontos, vamos relembrar o que foi que aconteceu. A gente já viu o que sobre a Revolução Francesa? A gente viu que a França era uma monarquia absolutista. Depois houve ali teve as eleições ali por estado, né? A gente já viu as eleições por estado. Depois das eleições por estado, a gente vai ver que vai culminar numa revolta, né? Que vai na verdade eclodir como uma revolução, né? A galera vai para as ruas e vai ter a revolução. Marcelo me pergunta, né? Uma revolta ou uma revolução? É uma revolução. E a França realmente mudou totalmente a sua estrutura. A França era uma monarquia absolutista, passou por uma mudança profunda, né, e sem volta, e se tornou a princípio uma monarquia constitucional, onde tem um rei que inclusive manteve, né, algum poder, não todos os poderes, a monarquia absolutista chegou ao fim, mas o rei continuou ali, continuou com algum poder, e a França se tornou uma monarquia constitucional, onde tem um rei, mas que ele não tem todos os poderes. A divisão de poderes foi feita, outros direitos foram, eu diria, concedidos, mas é melhor dizer conquistados, porque a galera lutou para ter esse direito, né? Então, alguns direitos foram conquistados, houve a divisão dos poderes, houve a mudança na questão aí de direitos e deveres na França. Isso não acabou assim, digamos assim, não quer dizer que houve uma melhora nas condições sociais de toda a população, muito pelo contrário, alguns ficaram, né, em situações deploráveis ainda, né, em termos social, mas a questão do direito realmente mudou bastante. Alguns grupos saíram beneficiados, outros nem tanto. A estrutura governamental mudou, o rei continuava à frente do governo, mas agora com menos poderes. Foi feita uma assembleia, né, que é a convenção, responsável pelas questões aí das leis e tal, né, dividiu-se os poderes, dividiu-se as tarefas, mudou-se toda a estrutura e elaborou-se uma Constituição agora com mais direitos
e com vários deveres para todo mundo. E aí essa mudança daí, parecia que a França ia agora por um novo caminho, porém nem tudo são flores, né? As críticas continuam por parte das camadas mais exploradas, que queriam mais mudanças, e a gente também vai ver agora surgir a intromissão de alguns países que vão começar a querer influenciar na história da França, nessa nova história da França, principalmente pelo meio dessas ideias não chegarem aos seus gêneros, fazendo com que isso acontecesse também em outros lugares. Tá? Diante disso, também, a gente viu que, num dado momento, alguns grupos, né, começaram a se interessar em restaurar, digamos assim, a monarquia como era antes. Inclusive, alguns colocam que o rei também, né, meio que aparentava não sei se uma simpatia, mas, né, se desse, né, quem sabe não voltaria. Enfim, num dado momento, diante de tantos conflitos, especulações, confrontos e críticas, né, o rei foi considerado um traidor, tentou fugir, pegaram ele, né, e prenderam ele, deixaram ele esperando o julgamento. Aí, com a prisão do rei, instaurou-se uma república na França. A França se tornou uma república, né? Agora não é mais uma monarquia, se transformou em uma república. E aí, destaca-se aí agora o governo totalmente influenciado pela convenção, né? Pelo parlamento francês, digamos assim, pela Assembleia Francesa, que é a convenção. E aí, a gente destaca dois grupos aí, que são os girondinos e os jacobinos, já vimos isso também na aula anterior. E a primeira coisa que essa nova estrutura de governo resolve é justamente o julgamento do rei. Então, o rei Luís XVI foi julgado, ele acabou sendo condenado como culpado e a sentença foi a morte. Ele foi guilhotinado, arrancaram a cabeça do rei. Mais na frente também de outros considerados aí traidores ou condenados ou culpados, mais na frente também a sua esposa e alguns outros também foram guilhotinados, cabeças rolaram na França, né, e a monarquia francesa chegou ao fim. Né? A gente tem aí, diante desse impasse, diante desse momento de tensão, a gente vai ver que alguns países, né, vão começar a querer se intrometer na história da França. Como eu disse para vocês, alguns, né, com medo que as ideias chegassem até o seu território, também por ter algum tipo de vínculo com a monarquia, né, então tentando intervir ou um grau de parentesco, alguma relação econômica exterior, enfim, algum vínculo, né, tentaram aí invadir a França para tentar por fim a revolução e restaurar aí a estrutura anterior. Então a gente vai ver aí a formação da primeira coligação. Coligação é união de alguns países, né, com o intuito de restaurar a estrutura anterior da França. Então grandes nações europeias com seus interesses em comum se uniram e foram contra a França, né, com o intuito de destruir ali aquela estrutura revolucionária, digamos assim. Obviamente que dentro da própria França tinha pessoas que simpatizavam também com essas ideias, né? Essas aí mais na frente vão também ter grandes problemas. Quem estava à frente dessa atividade? A grande rival da França por muito tempo, né? Hoje é a grande aliada, mas por muito tempo a grande rival, a Inglaterra. A Inglaterra encabeçava essa coligação e essa coligação invadiu a França para tentar acabar com a revolução. Dentro da França, a gente tinha aí novas divergências entre jacobinos e girondinos. Por quê? Os jacobinos começavam a se mostrar como um grupo de maior força e influência junto com outros grupos também. Eles tinham, junto com outros partidos ligados aos jacobinos ou próximos aos jacobinos, o apoio de parte da população, de grupos fortes aí como os sans-culottes também tinham uma ligação muito grande, não só com os jacobinos, mas com outros grupos ali do parlamento. E os jacobinos, eles tinham a intenção de agariar forças, né, de conquistar a população para poder lutar nesse conflito e garantir aí a revolução, né, garantir a estrutura que a França tomou. E aí, diante disso, os jacobinos começaram a fazer algumas mudanças
começaram a mudar, digamos assim, alguns aspectos sociais, tentando beneficiar a população, para também aí conseguir um apoio maior. E isso aí, né, gerou uma gama de protestos. Primeiramente, para garantir, digamos, os esforços da guerra, os jacobinos eles mudaram algumas regras em relação à questão dos alimentos, né? Entre elas a questão do aumento do preço, né? Deu uma congelada, e algumas outras coisas que convergiam com ideias de alguns grupos da burguesia, e isso levou a uma onda de protesto. Tá? A própria burguesia e os próprios girondinos começaram a ir contrário a essa situação. Em alguns momentos começaram até a simpatizar, né, ou até se ligar com alguns grupos com o intuito de derrubar, enfim. Dentro da própria França começou um caos, um conflito político, ideológico, né, social, coisa que você já viu em algum outro país talvez. E diante disso gerou um problema mesmo, uma grave crise política e civil. E aí novos protestos foram ocorridos e a população aí, com o apoio dos jacobinos, né, dos sans-culottes e dos outros, invadiram a convenção e prenderam os girondinos, né, dando total poder aos jacobinos. Produção, passa aí por favor. Bom, jacobinos no poder, né? A convenção na mão dos jacobinos. Qual era a intenção? A convenção agora, sobre o poder dos jacobinos, estava interessada em conquistar o apoio do povo e para isso realizou grandes reformas sociais. Então, para conquistar o apoio do povo, para garantir a participação do povo na luta, né, e conseguiu inclusive, né, a gente vai ver os jacobinos aí conseguindo mobilizar a população realmente para lutar em favor da França. Isso vai de homens, né, à frente de batalha até mulheres, idosos e crianças que trabalhavam ali nos bastidores, né, com a questão da organização de roupas, mantimentos, enquanto todo mundo se engajou na batalha para garantir aí a estrutura da França. E a galera queria lutar em favor dessa nova estrutura, porque a França ela tinha feito algumas mudanças que beneficiavam esses grupos, né? Entre elas, relacionadas às colônias, acabou-se o trabalho escravo. Então, a população, as camadas mais populares das colônias, né, já estavam mais simpáticas ao novo governo, além do máximo relacionado ao preço das coisas, relacionado à comida, né, que garantiu aí uma comida num preço acessível para a população. A criação de um novo calendário é um caso à parte, né, bem interessante. O calendário utilizado antes era o calendário cristão, digamos assim, e a galera associava isso ao antigo regime, né, por causa da ideia da religião. Então a galera resolveu fazer um novo calendário, o calendário aí dos revolucionários, digamos assim, que é bem interessante. Inclusive você pode colocar depois aí o calendário, né, dos revolucionários franceses na internet para ver os meses, como é que eles chamavam, né, como é que eles definiam as nomenclaturas, é bem interessante. E eles promoveram uma reforma agrária, tomou-se terras, né, de várias camadas da elite e distribuiu entre a população, entre os camponeses, que era a maior parte da população francesa. E isso, amigo, realmente fez muita diferença, porque a população aí comprou bastante a ideia, né, dos jacobinos. Beleza? Vamos lá, produção? Bom, diante disso eles deram um passo a mais. Com o apoio que tinha agora, eles simplesmente aprovaram uma nova declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, referente, lembrando aquela declaração lá que foi a que começou o processo revolucionário. Então eles fizeram uma nova declaração e aprovaram inclusive uma nova constituição, né, um novo conjunto de leis para estruturar realmente um novo país. Lembrando que a França tinha sido um estado monárquico e agora, como república, né, faz uma nova estrutura organizacional agora sobre a frente dos jacobinos. Os jacobinos eles conseguem expor ao povo o direito ao voto, que antes estava sendo exclusivo de alguns grupos, à educação e ao trabalho. E aí, mais uma vez, repito, parece que a coisa agora parece que está dando tudo certo, né? Mas existiam muitos grupos contrários aos jacobinos, principalmente a burguesia, porque não estava se, digamos assim, beneficiando de algumas posturas dos jacobinos, e também porque muitas vezes tinha alguns interesses que esbarravam, né, em interesses desse grupo, digamos assim. Vamos lá.
Produção? Quer dizer jacobinos. Vamos lá, produção. Obrigado. Bom, sobre os jacobinos no poder ainda, o grande nome dos jacobinos era Robespierre, aquele cara que a gente falou lá antes, né, no começo da Revolução. Ele organizou o Comitê de Salvação Pública, né, que era justamente o grupo responsável para garantir a preservação dessa nova estrutura, garantindo a segurança e a defesa desse novo país, digamos assim. Conseguiu o apoio da população, né? Conseguiu vitória sobre os invasores e aí, vencendo esse conflito contra os invasores, né, prendeu todos os que foram presos nesse conflito, acabaram sendo guilhotinados, a galera foi morta, a condenação foi a morte. Imagina quantas pessoas não morreram nesse período, né? Porém, diante de tudo isso, né, a população começou a ficar meia desconfiada, porque Robespierre e os demais líderes desse novo governo, eles começaram a endurecer o regime, né? Eles começaram, mais na frente, produção, passei por favor. Eles começaram, inclusive, a endurecer de tal forma que acabou morrendo inocentes desses processos, e outros também. Antigos líderes também que começaram a criticar a postura começaram a ser presos e condenados. Eles começaram a ter problema com os sans-culottes, aquele grupo que tanto estava ali à frente de todas essas coisas, impedindo que os sans-culottes, por exemplo, se organizassem como uma associação, né? E começou a ter perda de apoio popular por causa do endurecimento. Cercado agora de inimigos e de críticas por todos os lados, né? As atividades dos jacobinos e de alguns líderes começaram a ser mais duras em relação a possíveis atos anti-revolução, e aí realmente a coisa meio que degringolou, porque isso abriu espaço, né, com a perda de apoio popular, abriu espaço aí para a tomada de poder por parte da burguesia, que ocorreu num dado momento em que Robespierre teve um problema de saúde, e aí ele precisou se retirar por um tempo. Isso deu espaço para que a burguesia se estruturasse, conseguisse organizar a tomada de poder, que de fato aconteceu, e o próprio Robespierre acabou sendo preso com seus líderes, né, com seus aliados, acabou sendo preso, condenado e guilhotinado, pondo fim ao governo dos jacobinos. Meu povo, é um período aí que muitas cabeças rolaram literalmente, né? Desculpa a piada infame, mas realmente a coisa foi muito dura, né? Depois disso, a gente vai ter aí os girondinos aí com muita influência na próxima estrutura que vai se montar, e também a formação de outras estruturas, como por exemplo o diretório. Ainda teremos Napoleão também, mas tudo isso são novas histórias, tudo isso é uma outra história, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês tenham notado tudinho. Compartilhe aí, né? Deixe seus comentários e a gente vai se ver nas próximas aulas. Até a próxima!